Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título A Profecia do Dia do Senhor, de Joel 2. Se cumpre em Atos 2, abordando o comentário do amigo Pastor Jefferson, que ele diz da seguinte forma num dos vídeos que eu fiz referente ao apóstolo Paulo. Olá, Analisando a Fé pela Razão. Decidi comentar um dos seus vídeos como forma de retribuição, mas nem por isso abro mão de um debate sadio no campo das ideias. Tá? Agora, a gente observa aqui com o pastor, né? Ou seja, aqui temos um cristão teísta abordando que é disposto, né, a um debate sadio, né, dentro dos campos das ideias, e ele expõe aqui o porquê que ele não concorda na minha afirmação de que Paulo e Jesus são contraditórios, né? Ou seja, se contradizem. Tá? E aqui no comentário dele, ele diz da seguinte forma: Paulo e Jesus se contradizem? Eles põem aqui uma pergunta. Né? Aí temos pelo menos dois critérios. Para chegarmos a uma resposta, temos que ouvir outros escritores da Bíblia, analisar o que eles dizem e ver se há contradição ou não. Né? Ponto 2. Outros critérios, né? É sair das edições e limitações de versículos, ou seja, ler os evangelhos por inteiro e as cartas de Paulo. É trabalhoso, mas seria o melhor caminho. Depois, comparar com outros escritos da Bíblia. Muito bem. Pastor Jefferson, com todo respeito, eu sou uma pessoa que eu já li e reli a Bíblia diversas vezes, tá? Teve um período que eu trabalhei, né, em comércio, então eu tinha um tempo mais disponível. Eu li a Bíblia de 2 a 3 horas por dia, tá? E eu tinha um costume de ler a Bíblia em várias versões ao mesmo tempo, né? 3, 4 versões. Aquelas que eu tinha disponível, eu costumava fazer a leitura para comparar o mesmo texto numa Almeida Corrigida Fiel, na NTLH, na Bíblia Católica, numa King James e assim por diante. Eu tenho várias Bíblias aqui em casa, tá? Fora as que eu tenho no meu celular que eu leio, né? Quando eu estou na rua ou tenho alguma disponibilidade de tempo, eu procuro ler a Bíblia no meu celular. Então eu tenho várias versões justamente para, como você mesmo comenta aqui nessa questão das edições, né? As versões, enfim. Eu sempre costumo ler várias para poder ter um melhor dinamismo e compreensão de uma mesma passagem que vai estar dentro da Bíblia, né? Inclusive aqui no meu canal, em outros vídeos, eu falo muito acerca dessa questão, né? Eu recomendo às pessoas, incentivo, leiam mais a Bíblia, procurem ler em outras versões, procurem ler, enfim, consultar várias versões o máximo possível numa mesma passagem para que você tenha uma compreensão melhor. Isso aqui eu sempre deixo muito exposto no meu canal, tá? Então aqui realmente você foi brilhante, foi bem inteligente aqui nessa abordagem do ponto 2, né? Ou seja, aqui no 1, tá, para ver se tem contradição ou não. Então, ou seja, você prosseguindo aqui o seu comentário, pastor, você vai dizer o seguinte. Então vamos lá. Para uma breve introdução, vamos ver se a turma aqui está apta a entrar no jogo. Ele fala provavelmente das demais pessoas que acompanham o canal, que inclusive quero mandar um abraço a todos os novos inscritos, a todas as pessoas que comentam, tanto criticando quanto dando apoio. É isso aí, né? Ninguém tem que pensar igual a ninguém, e aqui é um espaço aberto e democrático para trocarmos uma ideia com respeito, com sabedoria e um poder aprender com o outro. Tá? Quero agradecer a todos os novos inscritos e as pessoas que acompanham o canal Analisando a Fé pela Razão. Aí tem aqui o ponto A. Analisando o que Jesus e Paulo ensinaram, 1. A promessa que haveria profetas e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Aqui ele usa provavelmente a João Ferreira, né, de Almeida, é um texto bem conhecido. Então ele pega esse texto de Joel 2, tá?
para falar sobre a questão de cessamento de profetas ou não, enfim, que isso daqui Joel 2 concretizou em Atos 2, né, no dia de Pentecostes, no início da igreja primitiva, né, logo após a ascensão de Jesus aos céus. E prosseguindo aqui, quer ver, vamos verificar. Tá. Aí ele fala o seguinte, eu pulei aqui um pouco aqui no esboço, mas depois a gente vai retornar, tá? Em Atos dos Apóstolos, a profecia de Joel se cumpre na íntegra, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, tal, enfim. Está em Atos 2, capítulo 2, verso 16 ao 18, tá? Então, ou seja, se você pegar a sua Bíblia, tá? Você lê o livro do profeta Joel, tá? Aí quando você chega em Atos, você vai ver, poxa, essa passagem aqui do verso 16 e 18 do livro de Atos, eu li ela lá em Joel. Então, ou seja, o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele tentou fazer um paralelo exegético, tá? Ou seja, que para mostrar aos judeus que o derramamento do Espírito Santo, as pessoas falando novas línguas, tendo visões, profetizando, estava se cumprindo ali com as pessoas que seguiam a Jesus, tá? Então, ou seja, ele quer mostrar aqui no seu comentário que a questão, quando Paulo ele institui, né, uns para pastores, outros para profetas, tal, enfim, ele questiona, ele não concorda comigo. E eu falo que, baseado nisso, Paulo contradiz o que Jesus falou, tá? Ele também vai expor aqui no seu comentário, né, a questão de Mateus 11:13, né? Ou seja, concluindo a introdução, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, verso 13. Jesus não pode ser contra as profecias de Deus, senão seria o anticristo. Ou estamos entendendo errado, ou ele é o anticristo, ou é falso profeta. Tá? Então, ele prossegue o seguinte: se todos os profetas deveriam profetizar até João, por que Jesus continuou profetizando após a morte de João Batista? Tá? Aí depois ele deixa outro ponto. Como ficaria a promessa de Deus de Israel em Joel? Não estaríamos interpretando versículos de maneira errada? Quantos aos demais cargos e pontos podemos tratar desde que a turma esteja interessada num diálogo saudável? Pois bem, pastor Jefferson, com todo respeito, eu fiz uma análise, pus aqui o seu comentário um pouco longo, tá? Vamos fazer uma pequena análise do texto de Joel, capítulo 2, tá? Eu trouxe aqui pela NTLH, que é uma Bíblia uma edição de Bíblia bem simples e ser compreensível. Eu vou ter, só um momento. Caiu aqui no chão, né? Eu vou ter a minha NTLH impressa, tá? E eu trouxe o texto de Joel 2, do verso 28 ao 32, pela NTLH. Aqui no seu comentário, se você perceber, eu deixo aqui bem claro, aqui, ó, que é sobre o derramamento do Deus falando ao profeta Joel, que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, tá? O que você entende sobre toda a carne? Seriam as pessoas, todas as pessoas, incluiria também os animais, que animal tem carne, ou então só as pessoas. Que pessoas seriam essas? Será que é todas? Se a gente pegar e isolar o verso 28 pela João Ferreira de Almeida, de Joel 2, dá a entender que esse grande dia do Senhor, todas as pessoas, sem exceção, seriam preenchidas com o Espírito do Senhor. Né? Vou ler aqui pela NTLH, para a gente ter uma melhor compreensão. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Tá?
Então, ou seja, o verso 28 aqui, dá para dizer que aquele episódio de Atos 2, onde todos estavam reunidos, forma uma exegese perfeita? Tem um paralelo igual? Se você parar para analisar, não. Por quê? Porque todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, tá? Vamos ter duas problemáticas aí. Primeiro, o Espírito do Senhor até aqui, estamos tratando de Antigo Testamento, estamos tratando de judaísmo. O judaísmo não tem uma concepção de Espírito Santo como o cristão tem, porque o Espírito Santo é algo criado pela igreja, é algo criado pelo cristianismo. Tá? Essa figura divina do Espírito Santo, se assemelhando a uma pomba e tal, que vem para consolar, e que vem para orientar, que vem para ajudar. Essa concepção é uma concepção cristã. O livro Joel, ele é um livro profético, né, do judaísmo. E o judeu, ele não tem, um judeu ortodoxo, um judeu tradicional, um judeu sério, ele não tem essa visão de Espírito Santo como o cristão tem. Então, temos aí uma grande problemática, pastor Jefferson. E aos demais cristãos que vierem a concordar com o pastor. Né? Já temos aí um grande abacaxi para ser resolvido. Tá? Então, ou seja, todas as pessoas, outro ponto, nem todas as pessoas, todas as pessoas estariam dentro de qual contexto? De Israel, do mundo todo, da Índia, da China, ou apenas os seguidores de Jesus? O Atos 2, no momento de Atos 2, quem recebe o Espírito Santo, se você fala que o Espírito Santo é o Espírito de Deus aqui de Joel 2, somente os seguidores de Jesus receberam esse Espírito. Tá? Se você ler todo o capítulo 2, você vai ver que não é todo mundo que recebeu. Sim, todos que seguiam a Jesus e que estavam reunidos, aguardando a promessa da vinda do Consolador, do Espírito Santo. Né? Enfim, estou dando aqui uma pincelada básica, tá? Que o assunto é profundo e existem milhares de interpretações acerca do assunto. Outra problemática aqui de Joel é: até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, escravos e escravas. Mais um ponto problemático da Bíblia, a questão da escravidão. Né? Ou seja, será que eles foram libertos? Será que seus senhores alforriaram seus escravos? Como que funcionava? É um tema interessante para um vídeo futuro, né? Questão da relação da Bíblia e a escravidão. Verso 30. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Ou seja, quem é salvo? Salvo do quê? Do grande e terrível dia do Senhor. Seria isso aqui o inferno? Tem muitos cristãos que simplesmente compreendem isso como o dia do inferno, sendo que nenhum local fala sobre um lugar fora da terra, um inferno para onde se destinam as almas. E sim fala de uma vida terrena, tá? Ou seja, o sol ficará escuro, né? Fogo, nuvens de fumaça, sangue, tá? Então, e o que o verso 32 diz que então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, né? Porque o Senhor prometeu que todos os que tiverem sido destruídos estarão no monte em Jerusalém. Aquele que o Senhor escolheu serão salvos. Afinal de contas, quem vai ser salvo? Aquele que pedir, invocar o nome do Senhor, ou aquele que Deus escolher? Uma contradição dentro de um versículo, de um mesmo versículo. Tá? Então, olha quantas problemáticas temos nessa passagem de Joel 2. Aí agora vem o pastor Jefferson, tá? E fala que Atos 2 se encaixa, se cumpre, é o cumprimento da promessa. Aí vem uma pergunta: em qual verso de Atos fala que toda a carne recebeu o Espírito naquele período? Uma pergunta, né? Uma boa pergunta. Tá? Então, ou seja, ele também fala sobre a questão de Provérbios 29 e 18, tá? Isso aqui eu vou deixar para o final do vídeo, tá? Assim, ele comenta aqui também: se cessa o dom de profecia, o povo se corrompe. Logo, a igreja e o povo de Deus estará corrompido de modo geral e sem exceção. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Então, ou seja,
Paulo, ele prega que Deus institui uns para profetas. Não é esse que é o entrave que o senhor comentou? Ou seja, Jesus ele fala que a lei e os profetas vigoraram, ou duraram, ou permaneceram até João Batista, certo? Olha aqui, ó, concluindo a introdução, porque todos os profetas ali profetizaram até João, Mateus 11, 13. Ou seja, será que Jesus foi contra as profecias de Deus, anticristo? Não, Jesus ele não foi contra as profecias, tá? O que você tem que entender é que o reino de Deus foi para aquele período. Aliás, não somente você, pastor Jefferson, mas os demais cristãos têm que compreender que essa concepção de reino de Deus pregada no Evangelho, ela foi algo para o período, aquele período, século I. Não tem relação nenhuma com os dias de hoje, tá? Aí eu ponho aqui, ó. Se todos os profetas deveriam profetizar até João, por que Jesus continuou profetizando após a morte de João? Uma boa pergunta, né? Se os profetas, Jesus ele realmente, quando lemos todos os evangelhos, ele profetiza, ele dá diversas profecias após Mateus 11, após a morte de João Batista. Mas eu tenho aqui uma resposta. Reino dos céus nunca existiu. Por isso existem diversas interpretações do que seria. Então, ou seja, você vê que as igrejas hoje em dia, os líderes religiosos, os pastores, eles criam diversas interpretações. Se você perguntar para um cristão o que é o reino do céu, um vai entender que o reino do céu é algo que tem lá no céu, é um reino, tá? Outros vão entender que é uma coisa aqui para a terra, outros vão entender que é uma coisa que ainda vai vir, outros vão entender que é algo espiritual, incompreensível, ou seja, existem diversas interpretações do que viria a ser o reino dos céus, tá? Outro ponto aqui, né? Ou seja, como ficaria a promessa de Deus, do Deus de Israel em Joel? Você disse bem, Deus de Israel, ou seja, o Deus dos hebreus, né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, ali Deus é 100% amor. Deus não é vingativo, Deus ama o mundo. Só que se você pegar o Deus do Antigo Testamento, o Deus apresentado pelos profetas, era um Deus que tinha uma nação, tinha um povo. Dane-se o resto da humanidade. Ou seja, mais uma contradição bíblica problemática que a gente vê aí, tá? Então, ou seja, nós estaríamos interpretando de forma errada, né? Podemos tratar aqui um diálogo saudável. Tá, beleza, pastor Jefferson. Eu não estou sendo dono da razão. Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Mas você vê quantas problemáticas temos aqui? Sem contar também que, quando você cita aqui Provérbios 29, eu trouxe aqui Provérbios 29, verso 18, pela NTLH. Só para a gente fechar a relação se Jesus e Paulo é contraditório. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Provérbios 29, verso 18, pela NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Paulo, apóstolo Paulo, diz o seguinte em Gálatas 3, verso 10. Os que confiam na sua obediência, aliás, os que confiam na sua obediência à lei, estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Ou seja, o livro da lei é a Torá. No judaísmo é a Torá. E no cristianismo são os livros pentateucos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele é o conjunto do Pentateuco. E para o judeu ele vê como Torá. Aí temos mais uma problemática entre judaísmo e cristianismo, principalmente por causa de Paulo. Por quê? Porque Paulo fala que aquilo lá é uma maldição, é uma coisa ruim. Você não precisa seguir aquilo para ser salvo. Só que se você estudar pelo judeu, entender a visão do judeu, o que é a Torá, ele não vê aquilo como a lei, como um fardo. Ele vê aquilo como uma instrução. E realmente a lei de Moisés foi uma instrução dada a um povo, ao povo hebreu. Aquele povo era um povo, tá? Milhares de pessoas ali e precisavam de uma instrução, precisavam ter um código de ética, um código, um estatuto, né? Ou seja, um código de leis para ser seguidos, para ter uma organização como um povo, tá? Então, ou seja, não tem relação nenhuma. Um grande erro que os cristãos cometem é querer relacionar a lei de Moisés com salvação da alma, salvação para o paraíso, salvação para o céu. Gente, não tem nada a ver. A lei de Moisés nunca foi feita para você salvar sua alma do inferno ou acessar o paraíso.
Não tem relação nenhuma. Essa é a questão de que Jesus aboliu a lei, que a lei é maldição, a lei é maldita. E Paulo, a teologia de Paulo, ela é uma teologia tão bizarra, absurda. Por isso que a gente vê tantas bizarrices dentro da igreja, porque a Bíblia, infelizmente, contém esses tipos de coisa. E tratando-se de cristianismo, Novo Testamento, as piores aberrações que você vai ter de contradições vai estar a figura do apóstolo Paulo envolvido, tá? Aqui, trouxe Deuteronômio, capítulo 27, se eu não me engano, verso 26, que diz: maldito seja aquele que não obedecer às leis de Deus. E o povo responderá, amém. Ou seja, a lei de Moisés, ela foi dada por quem? Por Deus. Se Deus é perfeito, a lei, obviamente, que dada por ele tem que ser perfeita. E se ele é perfeito, onisciente, sabe de todas as coisas, ela é perfeita, então não há necessidade de ser alterada, de ser mudada. Então, ou seja, você percebe que Paulo é tão contraditório que, além dele instituir cargos de profetas para a igreja, né, ele ainda por cima contradiz o que Jesus falou. E Jesus, ele falou aquilo em Mateus 11, que se cessou a lei, os profetas cessou, porque Jesus, ele cria, ali o autor que escreveu o Evangelho de Mateus, ele cria que o reino de Deus era para aquele período. Então, ou seja, não havia mais necessidade de lei de profeta, que eles já estavam, eles criam, que já estavam no final dos tempos. Todas as passagens escatológicas que você lê no Novo Testamento, né? Ou seja, muito em breve virá o fim, né? Os dias foram abreviados e não passará esta geração, se referindo àquele período, né? Muito as coisas que em breve vão acontecer. Ou seja, você vê que a linguagem utilizada no Novo Testamento, todas as passagens que falam sobre a questão do final do mundo, o final dos tempos, o fim das coisas, eram coisas que o autor queria acontecer ali de forma muito breve. Não passaria muito tempo sem ocorrer. E as coisas não ocorreram. Tá? Então, ou seja, olha para você ver a bagunça, pastor Jefferson. Para você que é cristão, que está assistindo esse vídeo, para analisar, meditar um pouco, tá? Nas passagens que eu estou expondo aqui. Estou analisando de forma racional, de forma séria, sem devocionalidade. Não é para fortalecer sua fé, é para fortalecer sua razão, sua inteligência. Tá? Então, para pensar um pouco. Aqui eu expus aqui minha parte, tá, pastor Jefferson? Enfim, se quiser marcar um hangout, uma live para a gente estar debatendo o assunto ou algum outro assunto, fique à vontade, tá? Então eu trouxe aqui algumas problemáticas sobre essa questão, ou seja, definitivamente Joel 2 e Atos 2 não batem, tá? Só para a gente concluir o vídeo. E Paulo e Jesus são contraditórios. Se você seguir Paulo, você não segue ao Jesus dos Evangelhos. Se você seguir o Jesus dos Evangelhos, você vai ter que negar o apostolado de Paulo, porque são bem contraditórios, certo? Eu tenho mais vídeos abordando sobre Paulo aqui no meu canal. Eu vou colocar esse vídeo na playlist especial sobre o apóstolo Paulo, tá? O Incrédulo Responde também tem vários vídeos interessantes. Se você não conhece o canal Analisando a Fé pela Razão, eu trato aqui de religião e de teologia de forma séria, concreta e racional, tá? E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário para fazer, tá? Os comentários aqui embaixo estão abertos. Quero agradecer todos os novos inscritos e tem alguns comentários que ainda não foram respondidos em vídeos e que eu falei que vou responder em vídeos. Eu vou estar respondendo, tá? Quero manter um abraço a todos os amigos que têm acompanhado, tá? O canal e dando um apoio, uma ajuda aí para mim, certo? Muito obrigado a todos, um forte abraço e fiquem na paz.